Abra a sua Bíblia em 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, versos 14 a 23 e o 30. Segundo Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 14. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque de outra forma não poderemos escapar diante de Absalão. Apressai-vos a sair, senão não seja o caso que ele nos apanhe de súbito e lance sobre nós a ruína e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Assim saiu o rei com todos os da sua casa, deixando, porém, 10 concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo, pararam na última casa. E todos os seus servos iam ao seu lado, mas todos os quereteus e os peleteus e os giteus, 600 homens que o seguiam de Gate, caminhavam adiante do rei. Disse o rei a Itai, o giteu: por que irás tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e exilado. Torna a teu lugar. Quem vier, ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a vaguear? Pois eu vou para onde puder ir. Volta e leve contigo a teus irmãos. A misericórdia e a fidelidade sejam contigo. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí estará também o seu servo. Então disse Davi a Itai: vai, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o giteu e todos os seus homens e todos os pequeninos que havia com ele. Toda a terra chorava em alta voz enquanto todo estava. E o rei atravessou o ribeiro do Cedron, e todo o povo caminhava na direção do deserto. E chegou a Abiatar, e veio também Zadok, e com ele todos os levitas que levavam a arca do pacto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Versículo 30. Mas Davi, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, ia chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Também todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, e eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor ministre esta e outros textos da tua palavra nesta manhã, falando profundamente aos nossos corações, e que essa palavra, ó Deus, ela provoque mudanças na nossa vida, de acordo com a tua vontade. É minha oração, em nome de Jesus, por quem eu oro. Amém e amém, Senhor. Queridos, nesse dia em que nós comemoramos o Dia dos Pais, eu gostaria de refletir com vocês também aí na internet, acerca da tragédia vivida por Absalão, filho de um dos reis mais extraordinários e bem-sucedidos de toda a história da palavra de Deus. Davi, a exemplo da maioria dos pais aqui presentes, era um homem extremamente ocupado. Davi era um homem honrado, era um homem trabalhador, era um homem cheio de responsabilidades. No entanto, pasmem vocês, a despeito de ter conquistado dezenas de reinos, dezenas de nações,
Ele não foi capaz de conquistar o coração do seu filho Absalão. O drama familiar vivido por Absalão é um dos mais trágicos e comoventes registrado na Bíblia, com grande riqueza de detalhes. Infelizmente, entretanto, esse mesmo drama continua a acontecer na vida de milhares de filhos que, como Absalão, são órfãos de pais vivos. Quem sabe os nossos filhos não estão vivendo esse mesmo drama? Por isso, nesta manhã tão especial, eu gostaria de lhes mostrar, à luz do texto sagrado, o que levou Absalão, um filho que amava profundamente o seu pai, a odiá-lo a ponto de se levantar contra ele e a ponto de desejar a sua morte. O que é que leva um filho apaixonado pelo pai a odiá-lo a ponto de desejar a sua morte? O que é que leva um filho apaixonado pelo pai a se revoltar contra ele e, por causa disso, vindo a morrer de uma forma trágica quando lutava para receber o seu carinho e a sua atenção? É sobre isso que eu quero refletir com vocês nesta manhã, e o tema da mensagem que eu quero então compartilhar com você, pai, com você, mãe. Na verdade, o foco é aos pais, mas serve para a mãe, serve para você que ainda vai ser pai, que ainda vai ser mãe. Então a mensagem serve para todos. Talvez você, mas não sou pai, então o que é que eu vim fazer? Veio fazer, Deus vai falar ao seu coração, claro, claro que vai. A mensagem é para todos nós. Então, embora o tema seja esse, mas a mensagem se aplica à vida de cada um de nós. A tragédia de um filho apaixonado pelo pai. O que é que levou, queridos, a essa tragédia? Olhando o texto sagrado, nós aprendemos algumas coisas que eu quero, então, compartilhar com você nesta manhã. Nós aprendemos, em primeiro lugar, que a tragédia de Absalão, esse filho apaixonado pelo pai, uma primeira razão é que, na verdade, ele teve um pai ausente. Esse é um problema sério. Eu quero chamar a atenção de você, pai, de você, mãe, a atenção de todos vocês para esse fato. Na verdade, ele teve um pai ausente. Abra lá em 2 Samuel, mantenha a Bíblia aberta em 2 Samuel. Esse textinho aí é bem interessante e ele nos leva a uma boa reflexão. Venha para trás um pouquinho, capítulo 13, versos 24 e 25. É bem interessante esses dois versículos da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra, 13, 24 e 25. Foi, pois, Absalão ter com o rei e disse: eis que agora o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, respondeu a Absalão: não, meu filho, não vamos todos, para não te sermos pesados. Absalão instou, Absalão tentou, Absalão insistiu com ele. Todavia, olha que coisa, ele não quis ir, mas deu-lhe a sua bênção. Absalão, interessante isso. O sonho de Absalão é que o pai fosse. O sonho de Absalão era ter o pai com ele nesse momento tão especial. Absalão já é um homem. Veja que coisa interessante, ele não é mais um adolescentezinho, não. Ele já é um homem. Ele está agora fazendo a tosquia. Ele está agora, trabalhando, tendo o fruto do seu trabalho. E ele vai até o rei, seu pai. E ele pede de todo jeito que o pai vá com ele. O desejo de Absalão é ter o pai com ele. O pai diz que não, dá uma desculpa. Olha a desculpa de Davi: não vamos todos não, para não sermos pesados. Absalão percebe que isso é desculpa, e Absalão continua insistindo. Aí Davi teve que falar a verdade: olha, filho, não vou, porque não quero ir, não dá, não vou. E aqui nós vemos então, queridos, o pai ausente. E o que é um pai ausente? É um pai que não tem disponibilidade para os filhos. Ele não tem disponibilidade para os seus filhos. Ele prioriza sempre as suas atividades profissionais. Provavelmente Davi pensou:
Eu vou lá para tosquiar, ver a tosquia das ovelhas. Tem coisa muito mais importante para fazer. Tem coisa muito mais importante para fazer do que isso. E Davi então fica, ele não percebe que era mais importante naquele momento estar lá com o seu filho. Mas o pai que não tem disponibilidade, ele prioriza sempre as suas atividades, os seus compromissos sociais. Provavelmente Davi tinha algum tipo de compromisso, não quis desmarcar em função do seu filho. Eram mais importantes os compromissos do que o filho. E ele vai pagar caro por causa disso. Pais, nós precisamos estar atentos a esta situação, essa falta de disponibilidade. Eu tive uma experiência muito interessante, já contei aqui com os irmãos, quando ainda as crianças eram pequenas, né? E nós fomos uma tarde de sábado, nós fomos num shopping. E quando eu estava naquele shopping, eu estava muito aborrecido, e eu estava olhando e vendo, e as crianças felizes, alegres, olhando vitrine, e eu pensando comigo, puxa, tem tanta coisa para fazer, e estou aqui vendo vitrine. E é mais ou menos isso daí. É mais ou menos isso aí. A gente muitas vezes, irmãos, nós priorizamos as nossas atividades, os nossos compromissos, mas nós não temos disponibilidade para os nossos filhos. Não temos. Damos uma desculpa para eles, para não estar com eles. E foi isso que aconteceu. E Davi vai se tornando cada vez mais o quê? Um pai ausente na vida dos seus filhos. Mas o pai ausente é aquele que não tem disposição. Além de não ter disponibilidade, ele não tem disposição. E Davi não estava muito afim de ficar com seu filho. Não estava mesmo muito afim de ficar com o filho. E é interessante, sabe? Quando não há essa disposição, sabe por que é que nós não temos disposição? Porque nós valorizamos, na verdade, são os nossos interesses pessoais. Somos egoístas. Queremos fazer aquilo que nós queremos fazer. Na verdade, Davi já tinha ocupado o seu tempo com alguma outra coisa, algum outro interesse, e ele não está a fim de ir com o filho. Ele não percebe o desejo do seu filho de ter o pai com ele. E Absalão Absalão insiste, mas não adianta, não havia disposição. Não há disposição porque a gente valoriza sempre os nossos prazeres pessoais. E aí, quando a gente sai com o filho, sabe o que acontece? Fica irritado o tempo todo. Irritado o tempo todo. Sabe o que é que você fica irritado o tempo todo? Quando você sai com sua mulher e seus filhos, e você fica com aquela tromba de elefante, e você fica naquela irritação o tempo todo, porque você não tem disposição nenhuma de estar ali. E sabe, foi o que aconteceu lá, quando eu estava naquele fatídico sábado, olhando aquelas vitrines. E uma das minhas filhas, mais nova, que não é fácil até hoje, ela olhou para mim, e ela era pequenininha, mas já era bem levada, e ela olhou: pai, se é para vir desse jeito, era melhor ficar em casa. E o Senhor falou. Ela falou, essa palavra veio do meu coração, filho. Essa palavra veio do meu coração. E eu estava realmente irritado. E a gente fica irritado. Porque nós ficamos pensando: puxa, eu sou uma pessoa tão importante, eu tenho coisa tão séria para fazer, e estou aqui cuidando desse moleque, dessa moleca, eu tenho tanta coisa mais séria, e tenho que ficar aqui de cavalinho, eu estou aqui, eu sou uma pessoa muito importante, muitas pessoas dependem de mim, eu sou uma pessoa muito importante, e estou aqui agora cuidando de bumbum de neném, eu não posso fazer isso. E a gente não tem disponibilidade, não tem disposição, e vai se tornando a cada dia o quê? Um pai ausente, um pai cada vez mais distante. Pais, cuidado. Mães, cuidado. Porque isso hoje vale também para as mães. Primeiro tem mãe que é um pai, e depois porque as mães também são ocupadas. E muitas vezes o que está acontecendo com os pais está acontecendo com as mães também. Nós não temos disponibilidade, nós não temos tempo, e quando temos tempo não temos disposição. Às vezes nós temos tempo, mas não tem disposição. Eu quero ver um programa, eu quero fazer alguma coisa que eu quero, eu não quero ficar, eu quero fazer o que eu quero, deixa para lá, eu quero fazer. E muitas vezes nós não temos disposição, nós ficamos irritados, nos irrita. E eu quero dizer a você, meu irmão, nesta manhã, que essa irritação que você sente com os seus filhos
É porque, na verdade, você não tem disposição para estar com eles. E você precisa orar. E você precisa dizer: Deus, mude então, Senhor. Deus me dê disposição. Deus me dê tempo. Mas não é apenas tempo. Há pais que têm tempo, mas não têm disposição. Eles são egoístas. Eles querem fazer apenas o que eles querem. E filho gosta de outras coisas. Filho gosta de outras coisas. Agora tem neto. E às vezes é bem difícil. Que eu estou lá entretido, fazendo as minhas coisas, e ele chega e diz: vamos jogar bola? Eu não estou a fim de jogar bola. Né? E aí isso é o mínimo que ele inventa. Mas às vezes ele inventa outras coisas. Às vezes ele inventa: vamos brincar não sei de quê. E eu fico pensando: mas brincar desse negócio, eu com essa barba, como é que pode um negócio desse, né? Às vezes eu até tenho tempo, mas eu não tenho disposição. Eu não tenho disposição para estar. Então, pais, nós precisamos atentar para isso. Você tem tido tempo, você tem tido disponibilidade? Davi não teve. Davi não teve. Absalão chegou, Absalão insistiu: pai, vamos comigo. Não, filho, não vou para não ser pesado. Não, pai, não é pesado. Eu quero que você vá. Não, pai. Davi: não vou não. E isso foi um problema sério no coraçãozinho de Absalão, esse pai ausente. Mas, queridos, a tragédia de Absalão, um filho apaixonado pelo pai, e Absalão era muito apaixonado pelo pai. Aliás, como todo filho é apaixonado pelo pai. Na verdade, nós é que vamos fazendo com que os nossos filhos se desapaixonem de nós, porque os filhos são profundamente apaixonados. Profundamente apaixonados. Então, a tragédia de Absalão é que foi consequência de ter um pai negligente. Davi não apenas foi um pai ausente, Davi foi um pai negligente. Abra lá, 2 Samuel 13. Esse texto é bem interessante, irmãos. 2 Samuel 13, de 15 até o 23. Olha o que diz lá. Depois sentiu Amon grande aversão por ela. Na verdade, aqui o que aconteceu foi um incesto, ou seja, um relacionamento íntimo entre irmãos, de mesmo pai e de mães diferentes, mas eram do mesmo pai. Foi Amon e Tamar. Depois que Amon teve um relacionamento íntimo com Tamar, Amon era irmão de Absalão por parte pai, não por parte mãe. Tamar era irmã de Absalão por parte mãe e por parte pai. Depois sentiu Amon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Amon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe respondeu: não há razão para me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém ele não lhe quis dar ouvidos. Mas chamando o moço que o servia, disse: deita fora esta mulher e fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica talar, ou seja, uma túnica longa até os pés, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a deitou fora e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza sobre a cabeça e rasgando a túnica comprida que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Olha o verso 20. Mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou, que já estava desconfiado: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar desolada em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei ouviu todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira, mas não fez coisa nenhuma. Absalão, porém, não falou com Amon, nem mal nem bem, porque odiava a Amon por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Decorridos 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei para estarem com eles. Irmãos, o que esse texto aqui nos fala é a negligência de Davi em corrigir o seu filho. O contexto é exatamente esse, de Amon com Tamar. Absalão, quando viu o que aconteceu, sentiu a dor da irmã, mas disse a ela: olha, fica quieta, não se angustie o teu coração,
papai vai tomar uma decisão. Papai vai fazer alguma coisa. Nosso pai vai tomar alguma atitude. Sabe qual foi a atitude de Davi? Nenhuma atitude. Sabe qual é a atitude, muitas vezes, que tomamos? Achar que as coisas se resolvem por si mesmas. E em família, isso nunca acontece. Nunca acontece isso. E o que aconteceu é que por causa disso, agora o ódio começa a tomar conta do coração de Absalão. Veja, primeiro o pai ausente começou a trazer mágoa e ressentimento. Agora, com esse pai negligente, o que é que chega no coraçãozinho de Absalão? O ódio toma conta do lugar dele. Por quê? Porque Davi não apenas é um pai ausente, mas agora ele é um pai negligente. E aqui, queridos, nós precisamos entender algumas verdades. O pai negligente é aquele que não assume o seu papel de educar os seus filhos. Isso é papel de pai. É papel de pai, não é papel da escola. Não é papel da escola educar os nossos filhos. A educação de filhos se dá em casa. Somos nós que ensinamos, e inclusive através do próprio exemplo, a criar e a desenvolver um caráter íntegro e honesto em nossos filhos. Somos nós que os conhecemos. E infelizmente o caráter de Amon não era um bom caráter. Havia um problema sério no caráter de Amon, que Davi não tratou. Davi não tratou do seu filho. Nós precisamos assumir o papel de educadores, ensinando nossos filhos a desenvolver uma fé genuína, uma fé verdadeira. Isso é papel de pai. Isso é papel de pai. Os pais precisam assumir esse seu papel. É o papel bíblico dos pais. Cabe a nós, homens, cabe a nós, pais, ensinarmos, cuidarmos do caráter, da vida, da fé dos nossos filhos, orarmos com eles, lermos a Bíblia, levá-los a serem piedosos diante de Deus. Mas Davi foi negligente. Pai, você tem assumido o papel de educar os seus filhos? Você tem sido um pai educador? Você tem cuidado do caráter? Irmãos, nossos filhos muitas vezes têm desvios de caráter. Desvios de caráter. Nunca esqueci de um fato que aconteceu. Eu e a Esther estávamos visitando um irmão lá em Madureira. E o Léo tinha ido conosco. O Léo tinha 10 anos, 12 anos, novinho. Estamos lá conversando, orando. Chegou o Léo com uma nota de R$50. Quanto? 7 anos. 7 anos já chegou com uma nota de R$50. Pai, olha o que eu achei. Eu disse, achou onde? Debaixo da roda de um carro. Debaixo da roda do carro? Vou lá também, para ver se eu acho também mais uns R$50 lá na roda do carro. Né? Achei estranho, tudo bem. Viemos embora, a irmã ligou. Pastor, sumiram R$50 que nós tínhamos aqui. Né? E a gente descobriu que os R$50 da roda do carro eu tinha pegado. Né? Tinha pegado R$50. Ok. É um problema que tem que ser tratado. É um problema que tem que ser tratado. Nossos filhos são assim. O problema é que a gente às vezes acha que são só os filhos dos outros. E a gente tem que abrir o olho para os nossos próprios filhos. E nós começamos a tratar. E graças a Deus hoje ele está curado. E graças a Deus hoje é um homem. Enfim, graças a Deus e graças a Deus e graças a Deus. Mas foi necessário chamá-lo. Foi necessário educá-lo. Foi necessário dizer, filho, isso não é um caráter íntegro, não é um caráter honesto. Filho, você precisa. Filho, você precisa crer no Senhor Jesus. Filho, você precisa entregar a vida a Jesus. Uma das experiências mais gostosas como pai é você levar seus filhos a Cristo. É você orar com eles e levá-los a tomar uma decisão, ensiná-los a amar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas há pais que são negligentes, pais que não assumem o seu papel de orientar os seus filhos. Absalão ficou esperando que o pai orientasse o seu filho, Amon. Ele ficou esperando, mas não aconteceu. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos corrigir com sabedoria, corrigir com discernimento. Nossos filhos precisam de correção, mas muitas vezes precisam, além disso, nós precisamos também, além de corrigi-los, disciplinar com autoridade, com firmeza. Precisamos discipliná-los. Absalão ficou à espera que Davi
corrigisse o seu irmão, que Davi, seu pai, disciplinasse o seu irmão, mas nada disso aconteceu. E o que aconteceu com o coração dele? O coração dele ficou cheio de ódio. Irmãos, nós precisamos corrigir os nossos filhos, precisamos orientá-los, precisamos às vezes discipliná-los. A palavra de Deus diz sobre isso: não retires a vara do menino enquanto é menino. Enquanto é menino, a correção é necessária. A correção é necessária. Uma das formas que nossos filhos entendem que eles são amados é quando são corrigidos. E às vezes, quando necessário, quando são disciplinados. Mas Davi parece que tinha ele seguia uma linha psicológica, educacional, um tanto liberal. Parece que a linha educacional, a linha lá de psicologia de Davi, ela não era tão bíblica com os seus próprios filhos. E com isso o que aconteceu? O ódio irrompeu no coraçãozinho de Absalão, porque o pai foi um pai negligente. Ele não assumiu o seu papel de educar filhos. Pais, é seu papel educar seus filhos. É seu papel orientar os filhos, chamá-los, corrigi-los. Filho, isso está errado. Filho, isso está errado. Essa atitude sua, esse comportamento seu, ele está errado e você precisa mudar esse comportamento. Os pais precisam, às vezes, disciplinar com autoridade, não com autoritarismo, não espancando, não destruindo, de jeito nenhum. Não é o que a palavra de Deus diz. É com sabedoria, é com carinho, é com amor no coração, mas nós precisamos assumir esse papel de orientar nossos filhos. Há muito filho desorientado nos dias de hoje. Há muita criança desorientada, há muito adolescente desorientado, há muito adolescente jovem deseducado, porque está faltando o pai, aquela figura paterna, aquela autoridade dentro de casa, que chama o filho para conversar, de homem para homem, olho no olho, e fala com a autoridade dada por Deus, e a autoridade de uma vida diante de Deus, e diz: meu filho, não é assim. Sim, meu filho, o correto é esse, e esse, e esse. É o pai que dá um castigo, é o pai que tira determinada coisa, é o pai que diz: é assim que as coisas vão funcionar. Você vai ficar sem internet, você vai ficar sem seu celular, você vai ficar sem seu iPad. Ah, mas não tem mais. É assim que será, porque eu, seu pai, estou dizendo, e eu sou autoridade sobre a sua vida. Não faça isso. E um dia você vai na delegacia, passar por uma vergonha danada, e você vai chorar por ele. É isso que me impressiona nessas modernas psicologias. Nada contra psicólogo, viu, gente? É uma bênção, é um profissional, maior respeito, gabarito, mas o que eu tenho bronca é determinados psicologismos, especialmente quando eles contrariam a palavra de Deus, porque até onde eu sei, o nosso Deus é especialista em ser humano, porque foi Ele que nos criou do jeito que nós somos. Nunca duvidem da palavra de Deus, nunca questionem a palavra de Deus, questionem tudo menos a palavra de Deus. Aquilo que os homens, todas as conclusões que os homens chegarem, que contrariem a palavra de Deus, eles estão errados e a Bíblia está certa. Eles estão errados, a Bíblia está certa, a palavra de Deus está certa. O que me irrita são esses psicologismos, essas coisas aí que as pessoas, não, que agora não pode, que não pode coisa nenhuma. Agora depois, quando há problema, depois quando os problemas surgem, é o psicólogo que vai dar jeito? Não, é o gabinete do pastor. Aí sabe o que eu tenho vontade de fazer? Mandar para o psicólogo. Quem foi que deu esse conselho? O psicólogo falou: então agora vai lá. Na hora do vamos ver, vem pedir oração? Porque só Deus tem poder para resolver as nossas questões. Por isso, queridos, cuidado com a nossa negligência. Mas olha, em terceiro lugar,
A tragédia de Absalão, um filho apaixonado pelo pai, foi consequência de ter um pai imprevidente. Davi foi completamente imprevidente. Sabe o que é isso? Abra lá em 2 Samuel 14 e você vai ficar assim pasmado como a palavra de Deus, ela é preciosa. Esses textos depois vale a pena os irmãos olharem, lerem com mais cuidado. Capítulo 14, verso 21. Então o rei disse a Joabe: eis que faço o que pedes, vai pois e faz voltar o mancebo Absalão. Aqui já aconteceu uma série de coisas que nós não lemos. Absalão ficou com tanta raiva e tanto ódio que ele matou o irmão. Ele matou o irmão. Já que o pai não fez coisa nenhuma, ele matou o irmão. Aí, porque ele matou o irmão, o pai ficou com raiva dele, ele fugiu. Ele fugiu para o outro território, fugiu para o território de Amon. Mas aí ele queria voltar. Ele queria voltar. Então, aí aconteceu também uma coisa bem interessante que os irmãos depois podem ver. E então o rei disse a Joabe, Joabe é um general. Esse general foi pedir para Davi para que Absalão voltasse. Então o rei disse a Joabe: eis que faço o que pedes, vai pois e faze voltar o mancebo Absalão. Agora o versículo 24. E disse o rei: torne ele para a sua casa, mas não venha à minha presença. Tornou pois Absalão para a sua casa e não foi à presença do rei. Olha a imprevidência de Davi. Manda vir o filho. O desejo do filho é se encontrar com o pai. Aí o pai disse: não, ele pode vir para casa, mas não quero vê-lo. Não quero vê-lo. Agora versículo 28. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém sem ver a face do pai. 2 anos morando próximo, mas não podendo ver o pai. Um filho apaixonado pelo pai, mas o pai não queria vê-lo. Verso 32. Respondeu Absalão a Joabe: eis que a ti dizendo, vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe, para que vim de Jesus, melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Olhem o desespero de Absalão para ver o pai. Agora o versículo 33 é tremendo. Foi, pois, Joabe à presença do rei e lhe disse. Então o rei chamou Absalão e entrou à presença do rei e se prostrou com o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão. Sabe o que aconteceu? Depois de todas as vindas, finalmente Davi disse: eu vou recebê-lo. O grande desejo de Absalão era ver o pai. Gente, esse é o sonho de todo filho, é poder conversar com o pai, é ver o pai. Eu quero ver o meu pai. E depois de muita insistência, então Davi disse: tudo bem. Aí Absalão veio. Olha que coisa interessante. Ao invés de recebê-lo em casa de forma informal, Davi recebeu o seu filho aonde? Sentado no trono, na sala real, completamente formal. É como se lá em casa os meus filhos chegassem e me tratassem de pastor. Pastor, a gente pode sentar na mesa? Pode sim, meu irmão, pode sentar. Foi isso que Davi fez. Absalão louco para estar com o pai. E Davi disse: eu vou recebê-lo. E o recebeu na sala do trono, lugar mais formal, cheio com todas aquelas pessoas lá da corte. Agora vejam a cena. Vocês estão vendo a cena? Então vamos ver a cena. O rei está sentado aqui, trono, os degraus, e lá está a porta, e a porta se abre, e alguém diz: o príncipe Absalão. E todo mundo se curvou. E Absalão vem vindo. Era um moço lindo, alto, esbelto, cabelo por aqui. Que inveja que eu tenho de cabelo dele.
3 quilos. 3 quilos de cabelo. Cabelão. Só se ouvia, uau, uau. O pessoal estava impressionado. Mas nada disso. E Absalão, quando entra, ele coloca os olhos no trono, ele olha o pai. E Absalão vem vindo. E Absalão vem vindo. E Davi está sentado no trono. E Absalão vem vindo e pensando, ele não vai levantar não? Ele não vai levantar? Ele não vai vir ao meu encontro? Ele não vai me abraçar? Ele não vai me beijar? E Davi está lá. E Absalão vem vindo. Ele atrasa o passo. Praticamente, passo após passo. Ele vem vindo. O sonho é que o pai se levantasse, corresse, o abraçasse. Era tudo o que ele desejava naquele dia dos pais. O rei está impávido e sereno. Absalão vem. Absalão vem. Absalão vem. Sobe a escada. Absalão vem. O rei não se levanta. O rei estende a mão. Mera formalidade. Ele ajoelha, beija a mão do pai. As lágrimas começam a correr. Incontinente, ele se volta e ele sai. Está decretado no coração dele: eu vou matar o meu pai. Davi perdeu a chance. Não perca essa chance nessa manhã. Davi perdeu a chance. Aquele Absalão que entrou com o coração tão amoroso, agora sai com o coração cheio de ódio. Sai dali e começa uma revolução contra o pai, que termina com a morte dele. Um pai imprevidente é um pai que não sabe perceber a carência dos seus filhos. Davi não soube perceber. Todo filho necessita e é carente de atenção. Todo filho necessita e é carente de carinho. A grande carência de Absalão era um abraço, era um beijo. Era um abraço e um beijo. Era esse o desejo. O desejo do seu filho é um abraço e um beijo. E porque você não tem dado um abraço e um beijo ao seu filho, talvez ele esteja nas drogas, talvez ele esteja aí assaltando, talvez ele esteja fazendo coisa que não presta. Não que isso justifique, mas porque ele precisava apenas de um beijo e um abraço. Era um beijo, um abraço. Era Davi levantar, sair e abraçar e dizer: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Sabe quando ele vai dizer isso? Quando ele recebe a notícia de que Absalão morreu. E quando Davi recebe a notícia de que Absalão morreu, ele agora se desespera e ele começa a gritar: Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no teu lugar. Mas agora era tarde demais. O filho já estava morto. Aquilo que ele queria ouvir em vida, Davi só disse depois que o seu filho morreu. Homens, não deixem para chorar no túmulo de seus filhos e dizer no túmulo aquilo que eles querem ouvir em vida. Quando eu li esse texto, eu liguei correndo para o meu filho. Eu disse: Léo, eu te amo, eu saí dizendo tudo e mais alguma coisa. Todo filho é carente. Então 2 ali meus, 2 filhas, carentes o tempo todo. O Léo, carente. Cá para nós, gente, como é bom abraçar um filho. E olha, eu vou dizer para vocês, é bom abraçar quando é pequeno, mas quando é grande, é bom demais. Aquele homão, barba na cara, dar aquele abraço gostoso. Absalão morreu querendo 2 coisas: um beijo e um abraço do pai.
Um pai imprevidente é um pai que não sabe lidar. E a gente tem que tratar isso com Deus. Não sabe lidar com os sentimentos dos filhos. Davi não soube lidar com isso, gente. Sentimento de rejeição em relação a outros irmãos. Às vezes nossos filhos têm sentimento de rejeição. Eles acham que a gente ama mais um do que o outro. Tudo bem, vamos tratar disso. Não é para criticar, é para tratar. Às vezes você tem 3, 4, 5. Com um acha até difícil, mas às vezes existe isso, né? Meu pai gosta mais de fulano do que de mim. Vamos tratar, vamos conversar. Vamos conversar. No fundo, Absalão tinha um sentimento de rejeição muito grande em relação aos outros. Meu pai não me ama. Meu pai não me ama. Mas Davi não soube lidar com isso. Às vezes, sentimentos de mágoa em relação a atitudes que eles questionam. Às vezes os filhos ficam magoados conosco. Às vezes fazemos coisa errada com eles mesmos. Às vezes erramos e precisamos chegar e dizer: filho, me perdoe. Eu sei que eu magoei o seu coração. Eu sei que eu fui duro demais. Eu sei que eu dei uma palavra que eu não deveria. Filho, me perdoe. E como é gostoso ver aquele sorriso se abrir e aquele filho vir: papai, você está perdoado. E o relacionamento é restaurado para a glória do Senhor nosso Deus. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pais, que vocês saibam lidar com o sentimento de filho. É assim mesmo. Às vezes eles se sentem rejeitados. A gente não entende muito porquê, mas é o que eles sentem. Às vezes eles têm mágoas. Nós os magoamos, sim. Nós magoamos nossos filhos. Às vezes nos excedemos. Às vezes falamos o que não deveríamos falar. É hora de chamá-lo e dizer: filho, eu sei que eu te magoei. Eu falei algo que eu não deveria ter falado. Me perdoe. E ali o Senhor restaura. E ali o Senhor tira toda a mágoa. E ali o Senhor converte o coração do filho ao pai, o coração do pai ao filho. E ali o Senhor traz a restauração maravilhosa. Coraçãozinho de Absalão. Era um coração cheio de rejeição. Era um coração cheio de mágoa. Davi não soube lidar com o sentimento do filho. Era um rei, maior rei de Israel. Era um homem que ganhava todas as guerras. Era um homem temido. Era um homem admirado. Mas ele não conseguiu tratar o coração do seu filho. Eu sei que você é um homem importante. Eu sei que você é um homem com todos os predicados. Mas cuidado, querido, porque você pode estar cuidando do coração de todo mundo. E você pode estar descurando, esquecendo o coraçãozinho do seu filho, coraçãozinho da sua filha. Cuide dele, perceba a carência. Vá até ele, não espere ele vir, não. Irmãos, essa história, um dia desse eu estava vindo com a Esther e tem lá um senhor que é um vizinho nosso, e o senhor já idoso, e não sei se ela perguntou alguma coisa sobre a filha, e ele disse assim: não falo com ela há não sei quanto tempo. Eu ouvi aquilo, eu disse: como é que é? Ele não fala com a filha? Não fala com a filha? Que isso, gente? Que isso, gente? Não fala com a filha? Não falo com a minha filha há não sei quantos. E eu fiquei pensando naquela filha. Eu fiquei pensando que o que aquela filha mais desejava era um abraço daquele pai. E aquele pai me disse, com a maior imprevidência da vida, que não fala com a filha. E ainda se fala às vezes com o peito estufado, achando que está fazendo uma grande coisa. Olha, eu quero dizer a você nessa manhã, tudo que filho diz para pai é mentira. Eles falam isso daí porque eles estão irritados e magoados. Porque lá no fundo do coração deles há um coração de criança que o que mais deseja é o beijo e o abraço do seu pai. Queridos, a tragédia de Absalão, um filho apaixonado pelo pai, foi consequência de 3 atitudes. A primeira qual foi? Um pai ausente. A segunda qual foi? E a terceira qual foi? Um pai imprevidente. Será que algum irmão aqui nesta manhã tem sido ou está sendo um pai ausente, um pai negligente ou um pai imprevidente?
Será que alguma mãe aqui nessa manhã está sendo? Será que algum de nossos filhos está vivendo a tragédia de Absalão? Assuma o compromisso diante de Deus de ser, a partir de hoje, um pai abençoador, apaixonado e presente na vida dos seus filhos. E parabéns aos pais aqui presentes e a todos os pais de nossa nação, todos vocês aí na internet. Que Deus a todos possa abençoá-los. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. E que esse dia seja um dia realmente abençoado. A oportunidade de você abraçar, de você beijar e de você dizer o quanto o seu filho é importante para você. De vez em quando, uma dica. De vez em quando, pega o celular e manda um torpedo para ele ou para ela e diz assim: filho, você é o melhor filho do mundo, papai te ama. Ele vai ver aquilo, não vai entender nada, mas isso vai fazer um bem ao coraçãozinho dele tão grande. Torpedos. Em vez de ficar mandando esses torpedos aí que não estão com nada, viu? Esse torpedaça toda aí, manda um torpedo para ele, manda um torpedo para ela. E já que estamos falando, manda para sua esposa também. Manda para ela um torpedo e fala para ela: nossa, irmãos, esse dia eu estava olhando o Facebook da Esther, vi uma foto dela que eu nem conheci. Eu disse: nossa, como ela está linda. Fala isso, fale para sua esposa. Isso faz um bem para o coração e não custa nada. Sabe qual é o melhor? É de graça. E vale mais às vezes que um cacho de flores, uma palavra que é dita. Manda um torpedo e fala para ele: ah, como Absalão quis receber um torpedo do seu pai, mas Davi nunca mandou um torpedo para Absalão. Que Deus possa abençoá-los, que vocês tenham um dia muito feliz. A criançada está aí em dócil. Já vamos começar, porque eles têm agora um momento especial e eles estão tão felizes. E eu quero me congratular com você que é pai, você que tem filho pequeno. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu sei da luta, da dificuldade, mas que Deus a todos nos abençoe. Então agora nós vamos ter, vamos colocar ordem na casa. Nós vamos ter agora as crianças cantando, depois os pais vão receber um presente e depois nós vamos orar por todos os pais aqui presentes, tá? Então, 3 coisas para terminar. Agora, o coro infantil vai estar louvando a Deus, agradecendo os pais. Depois, os pais vão ficar em pé e vão receber uma lembrancinha. Já podem vir entrando, já podem entrar, já pode. E depois, nós vamos ter um momento de oração. E aí vocês vão ver aí os seus filhos queridos. Olha que coisa linda, hein? Puxa vida. Que inveja de vocês. Você e o seu filho.
te adorar. Para que nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar. Te adorar, Senhor, estou aqui. Queres que teu
Amém. Obrigado, parabéns, Deus abençoe. Parabéns a vocês, irmãos e irmãs do Ministério da Criança. E agora, pessoal do presente já está aí a posto? Entendeu? Ah, sim. Mas eu vou pedir aos pais que fiquem de pé. E aqueles que estão de pé, que levantem o braço. Aqui na frente, né? Para que vocês agora recebam. Cadê o presente? Vocês podem ficar aqui à frente. Ninguém precisa sair por enquanto. E agora, sim, temos aí as irmãzinhas. Podem sentar. Joia. Nossa, aqui. Essa igreja nunca teve tão linda. Lá na galeria tem alguém distribuindo? Muito bem, os pais que já receberam o presente, venham aqui à frente, por gentileza. Aqueles que têm os filhos aqui, fiquem perto deles. Nós vamos encerrar esse culto tão lindo, abençoado, alegre, feliz, orando e agradecendo a Deus a vida de cada um de vocês. Os pais venham aqui à frente, nós vamos orar. Muito bem. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. Parabéns, pais. Aqueles que estão aqui nessa manhã com os filhos, que bom vocês estarem aqui com os filhos de vocês. Que Deus os abençoe. Amém, amém. Ok. Tá difícil, mas vai dar. Muito bem, irmãos, vamos então orar. Vamos agora fazer silêncio, um instante. Acho que não dá mais para chegar à frente, já está tudo lotado aqui. Vamos então, irmãos, orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial. Agradecer a Deus a vida de todos os pais aqui presentes nessa manhã. Vamos agora então fechar os olhinhos, todo mundo. Fechar os olhinhos, vamos fazer silêncio. E vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai querido e Pai de amor, nosso coração está feliz nesta manhã, pelo privilégio de ver tantos pais aqui nesta manhã.
Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão aqui. Abençoe a vida de cada pai aqui presente. Deus, que nesta manhã tua graça esteja sobre cada um deles. Que o Senhor nos abençoe a sermos pais segundo a tua vontade. Deus, derrame agora uma unção de sabedoria, uma unção de graça. Deus, nesta manhã, converta o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos. E, ó Deus querido, que tenhamos um relacionamento maravilhoso entre pais e filhos, é a nossa oração. Ó Deus, dê saúde, dê forças, dê ânimo, dê sabedoria, Deus, para que possamos educá-los nos caminhos do Senhor. E, ó Deus, que cada geração aqui nessa manhã seja uma geração abençoada do Senhor. Profetizamos isso em nome de Jesus e rogamos que o Senhor nos dê um dia muito abençoado, um dia muito feliz. Em nome de Jesus, Pai, abençoe o Senhor, que é o Pai dos pais, a cada pai aqui presente. Nós oramos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus disse amém e amém, Senhor. Que Deus a todos nos abençoe. Vamos na paz do Senhor.